Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo, nós vamos tratar da reflexão, vamos refletir sobre o símbolo apostólico, o credo. Vamos compreender um pouco mais sobre essa profissão de fé. Meu nome é José Olímpio. Já peço a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha, o seu like. Chegando no final, se você achar que não vale a pena, deixe o dislike. Mas continua inscrito no canal e nos ajude a refletir sobre temas da nossa fé. Conhecido com o nome de credo, mas é um símbolo apostólico e vamos entender por quê daqui a pouquinho. Nós temos, é conhecido, numa realidade de fé vivenciada, dois modelos de credo. O que nós conhecemos normalmente e o niceno-constantinopolitano. O que nós conhecemos, que é mais comum, é mais rezado, mais proclamado na igreja, sobretudo na oração eucarística, na liturgia, e que também, quando rezamos o terço, o que nós rezamos é o credo. Esse credo, como nós o conhecemos, ele é conhecido como o credo de Paulo VI, São Paulo VI. Foi compilado, desta maneira que nós conhecemos, por volta de 1968. Ele não traz verdades novas. Todas essas verdades de fé expressa remontam aos apóstolos. Estão lá, nos dizeres e no fazer dos apóstolos. Então, o que é o credo? É um resumo da nossa fé. Nós cremos em quê? Aí tem um resumo. Esse credo é o resumo da fé cristã. Vale lembrar que Jesus entregou a Pedro a missão de confirmar os irmãos e as irmãs na fé. Vejamos isso em Lucas, capítulo 22, versículo 32, aonde Jesus pede a Pedro para confirmar a fé dos irmãos. Então, esta missão de confirmar a fé dos irmãos, ela é transmitida de geração a geração aos seguidores de Jesus Cristo. E nós temos como ponto de autoridade disto o nosso Papa, que ocupa no colégio episcopal a cadeira de Pedro, a cátedra petrina. E assim, Paulo VI, enquanto Papa, compiliu essas verdades de fé e entregou para a igreja. E nós, hoje, é o credo mais usado por nós, tá bom? O credo, como nós conhecemos, não se trata de um saber que Deus existe, não se trata de um saber da fé, mas se trata de um encontro com Jesus. A fé cristã não é uma ideologia, não é algo construído pela mão, pela mente, pelo coração humano. Mas a fé cristã é o próprio Cristo, pessoa, Filho de Deus que se encarna
entra na história da humanidade e nos reconduz ao Pai. Então, a nossa fé é esta. Então, quando nós professamos a nossa fé, nós já começamos dizendo no que cremos. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. E assim nós vamos decorrendo sobre o credo. O credo não é uma oração. O credo não é uma oração. No credo não fazemos pedido. No credo não agradecemos. Também não fazemos súplicas e também não fazemos louvores. Mas damos 12 pontos da nossa fé, 12 verdades da nossa fé que são fundamentais para o seguimento de Jesus Cristo. O credo é uma afirmação do que cremos. É diferente de uma oração. Paulo VI compila o credo em 1968 para que o povo, no fervor do Vaticano II, que estava ali aflorando na igreja, pudesse começar a ter a experiência do abandono, da entrega, da vivência com a profissão de fé, para que essa profissão de fé passe a ser um ato a ser proclamado todos os dias. Todos os dias façamos esta profissão de fé. Por que o nome símbolo apostólico? Primeiro, porque remete aos apóstolos. Os apóstolos saíram de Jerusalém e foram pelos confins do mundo, anunciando, pregando Jesus. Eles não entraram em contradição com a fé em momento algum. Não há um registro da história que um apóstolo pregou diferente, transmitiu a fé diferente um do outro. Chegaram a um consenso de que deveriam pontuar alguns pontos que não poderiam faltar para os novos cristãos, para aqueles que serão e que são batizados, como pontos fundamentais da fé. E aí dizem, a tradição, que cada apóstolo teria colocado um ponto da verdade da fé, um ponto da verdade da fé cristã, por cada um dos apóstolos. Mas o fato é que nós recebemos esse resumo que vem da igreja primitiva. Por que um símbolo? Porque na igreja primitiva não era tão fácil identificar um novo convertido. Primeiro, porque a perseguição era muito alta. Depois, que não tinha uma blusa, uma estampa, como é que eu estou usando agora. Não havia um símbolo religioso que se pudesse configurar ao vestuário ou à imagem daquela pessoa. Então, como que se identificava um batizado no período de perseguição, no período em que era
proibido ser cristão. Então, era um código, um símbolo. É como se tivesse uma moeda, e essa moeda fosse cortada ao meio, não por uma maquita que corta certinho, mas ela seria quebrada, indentada, e uma parte ficaria comigo, a outra parte ficaria com a outra pessoa. E para reconhecer que aquela pessoa é portadora da verdade, que é autêntica a sua mensagem, a gente junta as duas moedas, as duas partes da moeda, formando uma moeda. É um exemplo, mas pode ser qualquer objeto. E aí o credo, ele é constituído com essa ideia. Então perguntava, você é um batizado? Sim, eu sou cristão. Qual que é a sua fé? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E aí ia surgindo outras perguntas. Uma pergunta: como você crê na morte? Eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vida eterna. Nós poderíamos pensar hoje, como nós responderíamos? Qual que é a sua fé? Eu estou para dizer que muita gente responderia, eu sou católico. Não, eu ser católico é a minha religião. A minha fé é o que está expresso, resumidamente, na profissão de fé. Então veja, ser católico é em qual religião eu professo a minha fé. Agora, qual que é a minha fé? É o credo, é o resumo. A fé é muito maior. Como nós vimos, a fé é o encontro com Jesus Cristo. O credo niceno-constantinopolitano, ele foi compilado em dois concílios ecumênicos. Um na cidade de Niceia, em 325, e o de Constantinopla, em 381. Então, esses dois concílios trabalharam a compilação, não a formulação dos dogmas da fé, não, a compilação do texto como nós conhecemos. Tá? E nesses dois concílios, então, vão sair o decreto, a definição da composição do credo. E ele tem esse nome exatamente por causa dessas duas cidades. Diferença entre um e outro. Do ponto de vista dos dogmas da fé, das verdades da fé, nenhuma. Mas nós temos no credo atribuído a Paulo VI uma formulação breve, um resumo, uma síntese. Ao passo que no niceno constantinopolitano nós temos a fórmula mais extensa, uma compilação mais extensa. No niceno nós respondemos, cremos no plural, porque ele é compilado e constituído para a assembleia responder. Lembrando que a fé é pessoal e por isso o credo, como nós conhecemos, como compilação de Paulo VI, a resposta é eu creio no singular.
Então, essa é uma das diferenças entre os dois. No Niceno, a profissão de fé, ela é comunitária, ela é conjunta. Já no credo, que nós conhecemos como de Paulo VI, ele é fruto da prática batismal. A prática batismal, ela, depois de uma prolongada anos de catequese com o aspirante, o catecumenato, ele então vai dizer: eu quero ser batizado. E ao dizer que quer ser batizado, o bispo então conferia para ele qual que é a sua fé. E fazia perguntas sobre o credo, breve, não como nós conhecemos o credo hoje corrido, mas partes do credo, ia perguntando para ele. E ele ia respondendo. É nessa fé que eu quero ser batizado. Esta fé que é a fé de Pedro, quando Jesus diz: e sobre ti, Pedro, que até então era Simão, e sobre ti, Simão, edificarei a minha igreja, e tu passarás a chamar Cefas, rocha, Pedro. Mas não é sobre a pessoa de Pedro, mas é sobre a fé de Pedro, porque Pedro professa a fé, dizendo, respondendo a Jesus que pergunta: quem diz os homens que eu sou? Depois de um monte de respostas, Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sobre esta fé, Jesus funda a sua igreja e pede a Pedro que confirma os seus irmãos nesta fé. E essa prática batismal, no decorrer da igreja, ela vai se confirmando na fé dos novos membros da igreja. E até hoje, no rito do batismo, o sacerdote, o celebrante, nos pergunta. São perguntas e nós vamos respondendo. Creio. Para aquele que está sendo batizado, é a profissão de fé, na prática batismal. Para nós que estamos participando do ritual, é renovação batismal. Meu irmão, minha irmã, se vocês ficaram aqui até o presente momento, peço a vocês que deixem no comentário a seguinte frase: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, porque a minha fé me leva a buscar o conhecimento sobre Cristo. A minha fé aproxima-me do encontrar com Jesus. A minha fé aumenta a minha esperança no banquete celestial. Senhor, aumentai a minha fé. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau.